Fala, gente, as eleições de 2018 chegaram ao final e aí tem um monte de coisa que a gente precisa conversar para entender como é que vai ser a partir do ano que vem com o novo governo eleito. Eu vou conversar hoje com o Alisson, ele é advogado trabalhista e é o meu irmão. Oi, prazer. Propôs o seguinte pensamento: o que você acha da frase menos direitos e mais empregos, ou manter os direitos e não ter emprego? O que você me diria dessa brilhante frase? É a mesma coisa de você entrar no trem fantasma, né? Cada esquina tem um fantasma ali, você não sabe o que pode esperar. A porta dos desesperados. Porta dos desesperados. E eu acho que não é assim que se governa o Brasil. Certamente essa frase que você está dizendo é do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Exatamente. E ele já tinha dito isso na época de campanha, salvo engano. Me preocupei bastante e depois de eleito ele afirmou. Então é sinal que isso ele pretende pautar mesmo. Olha, trabalhador, você quer ter muito direito, mas não ter emprego? Ou seja, o que você prefere? Ser um desempregado com muito direito ou um empregado com pouco direito? Agora, te interrompendo, o que significa? Porque é uma frase, choca, né? Mas vamos esmiuçar isso aí. O que significa realmente o trabalhador perder direito? A gente sabe aí de reforma trabalhista, né? Que já foi uma retirada de direito, mas o que isso realmente significa? O trabalhador perder direito em nome de poder manter o seu posto de trabalho. A gente entende que é preciso ter uma livre iniciativa, o empreendedor ele tem que ter condições de crescer, mas o trabalhador ele também tem que ter garantidas suas conquistas sociais. E, inclusive a Constituição Federal ela traz um artigo, que é o artigo 7º, que diz são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição. Depois dessa vírgula, esse além de outros que visem a melhoria da sua condição, é o princípio de um não retrocesso social. Entendi. Então o que foi consolidado ali não pode retroceder. Não poderia. Não poderia, que é o que o governo está agora tentando modificar. É porque eles modificaram a CLT, mas a CLT se subordina à Constituição. Só que modificando a CLT, eles acabaram ferindo. Sim, ferindo o princípio básico constitucional. Exatamente. A Constituição, para a gente entender, ela é o nosso norte de sociedade justa, solidária, empreendedora, trabalhadora, de iguais condições para todos. Esse é o nosso norte, é o nosso valor. E que hoje, infelizmente, é lógico que não de uma forma escancarada, com tanques nas ruas e tal, mas nós estamos começando a ver vozes de autoritarismo surgindo. E quando essas vozes de autoritarismo surgem e as instituições democráticas elas não procuram reprimir essas vozes autoritárias, não no sentido de censura, mas naquilo que é crime, punir, essas vozes acabam sendo legitimadas, né? Então existe hoje várias pessoas que têm se preocupado nesse sentido. Há uma onda conservadora no mundo todo e não diferente no Brasil, onde tentam calar e deslegitimar as instituições democráticas, sejam elas do Estado e paralelas, como a imprensa, como o poder executivo, legislativo e judiciário. Agora, o novo governo que vai iniciar, obviamente ele não vai revogar a reforma trabalhista, ele não vai tornar de 42, né? Nem tornar, nem literalmente reformá-la para que ela fique melhor, porque pode melhorar. Melhor para quem também? Exatamente, melhor para o trabalhador e melhor para o empresário, mas a gente tem que fazer uma distinção de qual empresário nós estamos falando. Sim, exatamente. O empresário é o cara ali que tem 3 funcionários. Essa é a grande também disparidade, porque a maioria quem move a economia no Brasil é o micro e pequeno empreendedor. Mas esse nem longe é o detentor do capital. Então a pessoa às vezes é um micro e pequeno empreendedor, realmente ele dá duro, trabalha como ninguém, trabalha às vezes muito mais do que o próprio funcionário dele, da CLT assinada. A gente tem que fazer justiça. Porém na ordem social ele está na base, tanto quanto... Ele é trabalhador também. Ele é um trabalhador.
Só que sem salário. Muitas vezes eu conheço várias pessoas, empresárias, micro, pequeno empresário, que às vezes vira o mês, paga o salário de todo mundo, a folha de todo mundo e ele volta para casa sem dinheiro. Sem dinheiro. Mas ele carrega o nome de empresário e não só carrega o nome, mas ele também carrega o ônus, toda aquela carga trabalhista. E ele se enxerga como empresário. Sim. O passivo trabalhista, que está ali para proteger o trabalhador, na verdade acaba atuando meio que contra esse pequeno empresário, exatamente. Mas não é a realidade dos grandes empresários, das multinacionais, né? Pessoas que têm aí 100, 200... A reforma trabalhista de 2017, ela beneficia os grandes grupos, as grandes corporações, principalmente as corporações internacionais, que agora estão de olho no mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro, existem documentos americanos que dizem que o Brasil é o colosso do Sul, ou seja, um gigante do Sul que tem que se manter adormecido e não despertar, né? Então, tem um monte de coisas que a gente precisa debater, precisa entender o que está acontecendo para que a gente possa cumprir o nosso papel nessa democracia, nessa ainda democracia que é de fiscalizar o governo, apoiar quando deve ser apoiado, mas está sempre monitorando. E para que você, trabalhador, para que eu, que sou trabalhador, a gente não perca os nossos direitos simplesmente por causa de uma decisão que foi feita lá de cima sem nos consultar. Então, valeu aí pelo bate-papo. Valeu. E a gente, quem sabe, volta com mais vídeos. Você pode deixar um comentário se você tiver alguma dúvida com relação a algo que a gente falou no vídeo ou com relação a alguma questão trabalhista também aí dessa reforma trabalhista que a gente vai te responder. Então é isso então, paz.